Se liga nisso aqui no meu robô aqui, no meu Hermes Agent. O script que eu sugeri na semana passada e o que eu sugeri hoje foram respostas rápidas. Não testei, não pensei em edge cases, nem conheço esse termo e olha que eu sou de segurança. E se a imagem estiver corrompida? E se a qualidade for agressiva demais e aí sobrescrever e enfim? E se vier um formato inesperado? E o rollback, ou seja, eu fiz um backup antes. Por que eu estou mostrando isso aqui? Eu não quero ter que explicar muito o contexto, mas eu tenho um blog que todo mundo que segue meu canal já há um tempo conhece, que é o tambotec.com.br, e eu estou utilizando o Hermes Agent através de uma conexão com SSH, com WP-CLI, que é um recurso para se utilizar dentro do WordPress. Enfim, estou pedindo para ele administrar meu Docker, meu site, tudo. Tudo que eu puder dar para ele, eu vou dar. Mas nós não somos só um cara que pede, apesar de ser muito ruim com o português. A gente não joga o script e manda. Nós somos mais pessoas assim inteligentes. Falamos errado, mas a gente pensa. Que é justamente o que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui, para ser bem breve. Quando você cria um processo com IA, não pode ser diferente, não é para ser diferente de um processo com um ser humano. Não faz diferença se é um ser humano, se é uma automação feita por um ser humano, se é uma automação feita com IA, ou se é um processo que a cerne é IA generativa. Não faz diferença. O importante é que você está fazendo um processo e você tem que estudar o processo. Artigo do Tambotec, tá? Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Parte de empreendedorismo aqui. Cadê o artigo que eu quero exemplificar? Por que não tem a categoria de empreendedorismo ali em cima, hein? Por favor, deixa eu roubar aqui rapidinho aqui no. Putz, também não tem aqui. Eu vou pegar aqui pelo link aqui. Tem um artigo que eu publiquei aqui no Tambotec, eu não, o Cláudio Vago. E o mercado não está pronto para a produção de conteúdo com IA. Claro que eu dei um tapa nesse artigo aqui, tem uma parte que a gente fala sobre isso. A maioria das pequenas e médias empresas brasileiras opera no invisível. O conhecimento sobre o conhecimento. Cadê? Cadê que eu estava lendo? Aqui, ó. A maioria das pequenas empresas operam no invisível. O conhecimento sobre como as coisas funcionam está na cabeça dos gestores e em conversas pelo WhatsApp, talvez em planilhas perdidas. Na maioria de. Na memória de quem está há mais tempo. Não tem documentação, não tem padronização, não tem manual que alguém possa constar. E eu vou acrescentar aqui que às vezes isso tudo está bem espalhado quando tem, não está concatenado, ninguém sabe com a versão atualizada. Fazendo aqui um paralelo, é a diferença da pessoa que anota tudo em vários papeizinhos e vai espalhando pela casa e depois não sabe onde anotou, e daquela pessoa que usa uma agendinha bonitinha que, por mais simples que seja, se voltar um pouquinho e voltar, ou se tiver a agenda do ano passado e desse ano, as pessoas se situam. Tá? Esse artigo aqui, a gente está criticando, né, de como o mercado não está pronto para a produção de conteúdo com IA, tá? E esse argumento é verdade, né? Saiu uma pesquisa, inclusive, que eu não vou pegar aqui agora, mas quase 60% dos empreendedores eles miram na produção de conteúdo com IA, só que assim, a maioria das empresas ainda fecha com menos de 5 anos. Isso é segundo o IBGE, todo mundo já sabe. E o que eu quero dizer com isso? Gente, eu só pedi para o meu robozinho fazer um script para compactar as imagens, porque as imagens do meu site estão pesadas. Só que eu sou analista de segurança. E eu tenho que olhar o processo. Não importa se é um robô, não importa se é um programador, não se importa se é um sênior, não importa o que é especialista sou eu. Pô, deixa eu fazer meu nome, pô. Sabe o que significa? Cara, pensa no rollback, ou seja, se tiver que refazer, cadê o backup?
E se falhar isso? É para imagem, mas será que o script tá prevendo os outros tipos de imagem? Por mais que eu sei que no Tambotec só tem JPEG, porque eu já revisei isso mais de uma vez com plugins pagos e plugins gratuitos ao longo dos anos, mas a gente precisa que o script preveja isso. Eu não entendo como é que as pessoas querem falar de IA, querem pagar coisas de IA e não documentam o processo. Não usam a IA nem para documentar o processo que não está documentado. Pô, olha, se as empresas em 2027, porque 2026 eu já desisti. Se as empresas em 2027 sentarem com o IA, seja o ChatGPT ou o Gemini gratuito, para pelo menos concatenar, resumir e criar processos. Criar não, documentar processos. Olha, já a IA pode acabar e no final de 2027 eu já vou me dar por satisfeito. Porque a maioria dos times, pequenos, médios ou grandes, é o teu avô que anota as coisas em um monte de papelzinho, espalha pela casa e depois não sabe onde enfiou ou não lembra. Olha, eu poderia dar milhões de exemplos, mas milhões de exemplos. O que importa é que estuda, meu querido. Esquece que é IA, esquece que é ser humano, esquece que esquece que é um programador premium. Você tem que validar, você tem que pensar nas possibilidades, você tem que se utilizar de ISOs já estabelecidas no mercado, ou como por exemplo ISO 27001, ou White, ou Cobalt, nesses povos que pensam, que ficaram anos pensando em processo para saber. Eu posso estar fazendo aqui um simples script, eu não, quem está fazendo é meu robô. Eu posso estar pedindo um simples script ao meu robô. Só que eu até joguei aqui o verde para ele. Você já revisou esse script? Você tem noção que é um site em produção? Porque ele já me sugeriu rodar isso agora. Porque é robô. Ó, The Flash. Lindo. Ele falou: e aí, vambora? Vambora? Tá aqui, ó. Tá lindo? Então bora. Vambora. Vamos tacar? Vamos. Mas e aí? Mas já revisou o script? Não. E se for imagem errada? Não vai dar. E rollback? Não tem. Verificação pós-escrita? Não existe. Nem a verificação. Nossa senhora. Eu sou o Gabriel Subtil. Amo falar sobre tecnologia. E eu espero que esse vídeo aqui de 7 minutos e pouquinho, quase 8, talvez 8 para terminar, sirva para pelo menos você dar um like aqui nesse vídeo, agradecer. Entre no meu blog Tambotec e eu vou deixar esse artigo aqui para vocês lerem, tá? Sobre como o mercado não está pronto para a produção de conteúdos com IA. Na verdade, eu digo que o mercado não está pronto com IA e não é culpa do mercado. É culpa de um montão de gestor que não arranja tempo de fazer o processo básico e nem tem coragem de tirar o escorpião do bolso para pagar alguém para ficar documentando o processo e ficar concatenando o processo e não ficar também ali, porque também tem a cultura da empresa, né? Não adianta você ter um servidor de documentação e não ter a cultura de documentar, de anotar. Cara crachá, não tem erro, tá? Então vou botar o link desse artigo aqui, maravilhoso pelo Cláudio Vago, aqui no meu blog do Tambotec, tá? Tá aqui perfeito, revisei, não é porque foi escrito por um ser humano que não foi revisado, que não foi alterado, que não foi pedido, porque afinal, se você for olhar uma redação de um jornal, existe o cargo de editor final. Mas vocês não estudam e querem que a IA faça tudo. E depois reclama que a IA não funciona. Chega. Já falei demais. Pô, vão trabalhar? Obrigado.